Olá, dando continuidade à explicação do professor Beto, que agora há pouco explanou muito bem sobre a pré-história brasileira, vou dar continuidade para fazer aquela nossa revisão de 5 minutos. É muito rápido. Joga na tela, acompanha comigo. Então, o professor Beto, ele acabou falando sobre a pré-história brasileira, que é muito rica. Tá bom? Daqui a pouco eu faço um comentário sobre esse termo pré-história também. E aí, na explicação do professor Beto, ele estava falando sobre os principais sítios arqueológicos que existem no Brasil. Em vários estados brasileiros, nós temos povos antigos, que nós chamamos de povos caçadores e coletores, que são os mais antigos. Nós, inclusive, temos indícios que aqui em Rondônia, nós temos aí achado de 7.500 anos atrás, que é uma ponta de sílex, que é um instrumento cortante que o homem caçador-coletor utilizava naquela época. Então, e aí o professor Beto, ele explicou, naquela região de Santa Catarina e o Rio de Janeiro, principalmente todo o litoral, você encontra os sambaquis. E o que é sambaquis? São restos de conchas. Esses homens caçadores-coletores, eles comiam essas ostras e jogavam essas conchas como se fosse um lixão. E ali mesmo eles enterravam os seus descendentes, né? Os seus entes queridos. Em Minas Gerais, temos a famosa Lapa Vermelha, que também é um sítio arqueológico. Gente, Piauí, o Boqueirão da Pedra Furada. Para você ter uma ideia, aluno, Piauí é uma máquina de formar arqueólogos no Brasil. É incrível. Por quê? Porque um dos maiores sítios, o Boqueirão da Pedra Furada, o homem deixou ali os seus rastros, a arte rupestre nas paredes das cavernas, coisa incrível. No Amazonas também, nós temos os sítios de terra preta, que é uma especificidade, assim também como o Mato Grosso do Sul. Na verdade, em todos os estados, nós temos essas particularidades. Olha aqui, o Boqueirão da Pedra Furada, lá no Piauí, ó, como que é estampado. Claro que, para poder ter a visitação, se criou uma passarela para que o ser humano não tenha contato direto com as artes rupestres. Para não ficar pegando aquela coisa, senão ela acaba sumindo com o tempo. Olha só, na verdade, o visitante ele entra e vai contemplar toda aquela natureza. Luzia é o nosso achado mais antigo, o fóssil encontrado nas Américas. Foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais. E aqui, o grande Walter Neves, é ele que vai fazer uma reconstituição do crânio da Luzia, que é o nosso descendente mais antigo. Então, observe que ela tem um estilo negroide. E olha como ela foi encontrada, senhores, nessa posição, tá bom? Aí, seguindo, esse aqui é o sambaqui. Quando você faz uma escavação arqueológica, vai depender de quantos metros de profundidade, você vai encontrar, aqui, isso aqui tudo são conchas. E lá embaixo você tem restos humanos, né, que foram... Então, sambaqui são um monte de composto de molusco, de origem marinha, terrestre ou de água salobra, esqueletos, seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra e osso. Eu já visitei vários sambaquis, eu sei como é que funciona, eu sei como é que é a dinâmica da estrutura do solo, é uma coisa incrível, tá bom? No Brasil, os sambaquis eles podem ser encontrados ao longo do nosso litoral nordestino, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em outras partes gaúchas. Aonde temos litoral, temos sambaquis. E por final, aqui você vê como seria um sambaqui naquele período, né? Os maiores sambaquis brasileiros foram encontrados na cidade de São Francisco do Sul,
Jaguaruna, Laguna e Garuva, ali em Santa Catarina. Ó, o homem caçador e coletor, ele passaram pela região. A ocupação da Amazônia, pois é, encontra-se muito aqui, são os cachimbos e aquelas alças de panelas, né, panela de barro, tá bom? Bom, essa aí é a nossa revisão. Eu vou te deixar para você resolver as questões e daqui a pouco eu volto para fazermos aí a correção. É já já. Ok, alunos, estamos de volta. Durante a explicação que o professor Beto ele falou sobre os sítios pré-históricos do Brasil, é interessante. Professor, também na primeira aula, com certeza o Beto falou sobre o Estreito de Bering, por onde o homem veio. Existem algumas teorias, mas comprovação mesmo é o Estreito de Bering. Quando o norte ali do Alasca, do Canadá, acaba criando uma camada de gelo muito resistente e dá passagem. O homem caçador-coletor, ele vinha atrás dos animais para abater, para se alimentar. Esses animais fugiam do homem caçador-coletor. Então, está aqui o homem, está aqui o animal. O animal se movimentava, o homem ia atrás. O animal se movimentava, o homem ia atrás. E nisso, os animais eles passaram naquela região do Alasca, chamado Estreito de Bering. E olha que era um mamute, o tigre de sabre, a preguiça gigante, eram animais de grande porte. Nós estamos no período da megafauna, grande floresta e grandes animais. Então esses animais, eles conseguiram, pesavam toneladas. Mesmo pisando naquela pedra de gelo, ele não se deteriorava. Então, os animais, ele atravessaram o Estreito de Bering e o homem também veio atrás. E nisso os animais, eles passam pela América do Norte, passam pela América Central e vão acabar onde? Na América do Sul, na Argentina, galera. Na Argentina, o que temos? Olha, nós temos vários fósseis, inclusive de dinossauro, completo, que foi encontrado, sabe onde? Lá em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Professor, então os dinossauros existiram? Sim, existiram sim, tá bom? E nisso, senhores, o homem caçador-coletor vai havendo uma mutação, morre, surgem novos e outros, e cada vez melhorando também as suas técnicas de trabalho, de caça, de política entre eles, né, como manter um grupo. E eu tenho certeza que o professor Beto, ele faz essa explanação dos sítios pré-históricos no Brasil. Aqui em Porto Velho, só para você ter uma ideia, aluno, quando foram fazer um estudo para a construção da usina do Rio Madeira, foram catalogados, sabe quantos? 806 sítios arqueológicos, só na região de Porto Velho. É isso mesmo. Caramba, professor, tudo isso? Sim, 806 sítios. Todos eles foram catalogados, foram registrados e depois fizeram a usina. Mas para que isso? Para você fazer o resgate, entender que tipo de povo vivia aqui. Naquela época era homem caçador e coletor, tá bom? É interessante, se de repente você se interessar pela área, quem estuda essa área é a arqueologia. Então, de repente você está pensando, poxa, eu vou ser arqueólogo. Professor, ganha quanto um arqueólogo? Bom, você está iniciando, está numa carreira lá de 7, 8 mil reais. Quando você se torna um arqueólogo experiente, aí você vai galgar em torno de 14, 18, 20 mil, dependendo muito. E porque tudo isso é através de projetos que você acaba ganhando a licitação, você vai montar a equipe. Eu tenho vários amigos meus que são arqueólogos com empresas e eles fazem um trabalho dinâmico. É impressionante. Então, eu quero ser historiador, é uma outra área. Eu quero ser matemático, é uma outra área. Então, fique à vontade. Só que é uma área que você... eu vou mexer com ossos humanos. Não tem problema.
Não tem problema. Porque quem já morreu, já morreu. Está ali só os ossos, você vai entender a dinâmica de como aconteceu a morte daquela pessoa. E você vai escrever isso. É por isso que a história ela precisa de documentos. E a arqueologia, a paleontologia, a antropologia, elas corroboram com a história. Fechou? Joga no quadro nossa primeira questão da aula que foi ministrada sobre pré-história no Brasil. Eu tenho aí a primeira pergunta. Ela diz o seguinte. No início da década de 70, escavação feita em um sítio arqueológico na cidade mineira, chamada São Leopoldo, foi encontrado aquele que viria a ser o registro mais antigo do homem caçador e coletor das Américas. O sítio qual o esqueleto foi encontrado se chama A. Boqueirão, B. Terra Santa, C. Lapa da Pedra, D. Lapa Vermelha e letra E. Lapa da Gruta. Se você sabe responder, não tem problema. Então, já vai a resposta. Vamos lá? No início, foi feito um sítio arqueológico na cidade de São Leopoldo, encontrado, aquele deve ser o sítio mais antigo. Ok? Resposta correta, no Lapa Vermelha. Agora, me coloca nesse... Produtor, me coloca nessa imagem aqui. Isso, garota! Olha aí! Olha só essa pergunta. No início da década de 70, escavação feita em um sítio arqueológico na cidade de Boqueirão. A. O mais antigo do homem caçador e coletor. Professor, o que é isso? Eu vou te explicar. Nós tivemos o homem primata, a evolução do homem primata. Nós tivemos o surgimento do homem primata, que são os hominídeos, chamado, não é mais primata, mas é hominídeos. A evolução de várias espécies, até chegarmos hoje no sapiens sapiens, que é o sábio. Na transição dos hominídeos, nós chegamos até o homem caçador-coletor. O homem caçador-coletor já fala que caçava e que colhia. Do homem caçador-coletor, chegamos a quem? Aos nossos nativos, que Colombo chamou de índio. E até chegarmos hoje à sociedade que nós temos. Então, essa é uma evolução. Então o índio é descendente do caçador-coletor? Sim, é uma evolução. Fechou? Não esqueça mais disso. Segue no quadro, próxima questão. A maior concentração de sítios arqueológicos no Brasil encontra-se no Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Com mais de 700 sítios, o local é considerado pela Organização das Nações Unidas Patrimônio Cultural da Humanidade. Ok. Pergunta. Podemos citar como uma curiosidade sobre o parque. A. Pode ser visto as pinturas rupestres de mais de 9 bilhões de anos. B. Foram encontrados pedaços de cerâmicas e ferramentas de ferro. C. Existem vestígios de fogueiras datadas com mais de 50 mil anos. Letra D. Foi encontrado o crânio de Lucy. E a letra E. Acredita-se que os australopitecos viveram na região há mais de 100 mil anos. Será que é isso? Se você respondeu, a letra C está correta. Me joga no quadro. Aí, garoto. Existe vestígio de fogueiras datada com mais de 50 mil anos. Que é isso, professor? Pois é. Quando o homem caçador-coletor fazia a fogueira, com o tempo, vem aquela poeira, acaba encobrindo aquela fogueira, e assim vai indo até ficar aquele monte. Encontrar fósseis, restos de fogueira em uma escavação é uma mosca branca. Mosca branca é raridade. O termo mosca branca é raridade.
Encontrar um resto de fogueira, mais ainda. E nesse caso, nós temos estudos que revelam que o homem chegou aqui. Inclusive, o professor Beto falou, Canié de Guidon, durante o texto, na explicação. Nós temos dados de 50 a 100 mil anos que o homem chega aqui. Mas o que se comprova é 12.300 anos da chegada do homem na América. Tá bom? Então, segue no quadro, vamos para a próxima questão. Questão 3. Ela diz o seguinte. Quando falamos da ocupação da Amazônia, os arqueólogos dividem sua ocupação em períodos diferentes. Sobre esses períodos, é correto afirmar: A. Um pré-cerâmico. Pré, já fala, o que vem antes, né? Entre 50 a 30 mil anos atrás. B. Um período cerâmico incipiente. Entre 3.000 e 1.000 anos antes de Cristo. Observe aí a matemática. Letra C. Um período de cacicados completos entre 1.000 anos antes de Cristo até os dias atuais. Ou, letra D, um período incaico que se estendeu até a Amazônia de Paititi. Eu depois vou falar sobre Paititi também. E letra E, um período de ocupação malaio, polinésio e outro período de ocupação transoceânica. E aí, o professor Beto, ele explicou a aula, e eu creio que vocês devem ter acompanhado. Será que é isso aí? Vamos lá. Para você que nos acompanha, segundo o nosso aluno que está participando conosco aqui no estúdio, ele está dizendo que a letra A, não é isso? Que é um período pré-cerâmico entre 50 e 30 mil anos atrás. Nós estamos falando da Amazônia, a ocupação da Amazônia. Ok? Vamos lá então? Podemos? A resposta correta é a letra B. Um período cerâmico incipiente. O que isso quer dizer? Nós temos aí uma data que vai de 3.000 a 1.000 anos antes de Cristo. Está com basicamente aí uns 10 anos, em 2011, 2012, se não me falha a memória, foram descobertos 8 fósseis na Amazônia que tinham aproximadamente 800 anos. E quando se fala em sítio de terra preta, nossa, é muito mais rico também. Ok? Bom, e aí nós preparamos para vocês uma questão sobre o Enem. Para a história do Brasil, compreende a existência de uma crescente variedade linguística, cultural e étnica que acompanhou o crescimento demográfico das primeiras levas constituída por poucas pessoas, que chegaram à região até alcançar muitos milhões de habitantes na época da chegada da Frota do Cabral. Não houve apenas um processo histórico, mas numerosos, distintos entre si, com múltiplas continuidades e descontinuidade, tantas quanto as etnias que se formaram constituindo ao longo dos últimos 30, 40, 50, 70 mil anos, longos anos de ocupação humana das Américas. Pedro Paulo Funari. Ok. O texto é correto afirmar: as populações indígenas brasileiras são de origem histórica diversa e da perspectiva linguística, étnica e cultural. Constituíram-se como sociedades distintas. Letra B. Uma única leva migratória e migratória humana chegou à América há 70 mil anos e dela descendem as populações indígenas brasileiras atuais. Percebe? Letra C. A concepção dos autores em relação à pré-história do Brasil sustenta-se na ideia da construção de uma experiência evolutiva linear. E letra D. Os autores descrevem o processo histórico das populações indígenas brasileiras como uma trajetória fundada na ideia de crescentes progresso atual. E letra E, na época de Cabral, as populações indígenas brasileiras eram numerosas e estavam em um estágio evolutivo igual ao da pré-história europeia. Se você respondeu a letra A, está correto. Vem para mim. Eu só quero te lembrar, aluno, para você que está aí nos acompanhando, que esse tipo de tema, de assunto, ele cai no Enem. Tá bom? Eu fico por aqui e agora vocês à próxima aula. Tchau, tchau.